Olá, vamos falar um pouquinho sobre a LGPD? Hoje eu vim trazer aqui algumas dúvidas que as pessoas têm em relação à proteção de dados pessoais e adequação à LGPD. Muitas pessoas, e são muitas mesmo, que entendem que apenas os dados lógicos, o que são dados lógicos, Silvia? São os dados que estão em sistemas ou na internet é que estão protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Mas isso não é verdade. Todos os dados pessoais, inclusive aqueles que estão em papéis, é isso mesmo. Até os dados que estão em papéis, eles são protegidos. Nossa, Silvia, mas como eu vou proteger um dado em papel? Muito simples. Um dos principais pontos dentro de uma empresa é a política de mesa limpa. Não deixe nenhum papel em cima da mesa que contenha dados pessoais. Aliás, o ideal é não deixar nenhum papel na mesa, principalmente hoje em dia que a gente trabalha mais via sistema, estamos eliminando os papéis cada dia mais da nossa vida. Mas se eventualmente você, por exemplo, trabalhar no RH e você lida com muitos dados pessoais e tem muitos documentos na sua mesa, tenha a política da mesa limpa. Trabalhe com apenas um documento em cima da mesa, aquele que você está usando, aquele dado pessoal que você está tratando, para que você não tenha um monte de coisa na sua mesa onde alguém pode passar e de repente com o celular maliciosamente possa tirar uma foto. Deixa tudo na sua gaveta e vai usando um de cada vez. Se afastou da sua mesa, foi tomar um café, foi para uma reunião, foi até o toalete, fecha tudo e tranca. Uma outra forma de proteger os dados em papel é trancá-los em armários com chave onde há controle de acesso, numa sala, se for um grande arquivo, coloque o arquivo numa sala, tranque com chave. Uma outra coisa muito importante, muitas pessoas acham que incidente de segurança com dados pessoais é apenas quando um hacker acessa um sistema, né, e rouba lá os dados e tenta fazer ali uma chantagem em troca de valores monetários. Mas não, incidente com dados pessoais é todo acesso não autorizado. Então, se alguém teve acesso a um documento e esse documento ele não poderia ter acesso, isso já caracteriza um incidente com dados pessoais. Então, é muito importante, principalmente empresas que têm uma impressora por andar, aonde são impressos documentos com dados pessoais, não deixa esse papel na impressora, porque enquanto você não vai buscar, muitas pessoas fazem assim, imprimem um monte de coisa, depois de 10, 15 minutos vão lá buscar tudo de uma vez. Só que nesse meio tempo, outras pessoas já podem ter tido acesso a esses documentos, e todo acesso não autorizado é um incidente com dados pessoais. Então, mandou imprimir, vai lá e já pega para não correr o risco de uma pessoa não autorizada ter acesso àqueles dados pessoais. Outro incidente de segurança com dados pessoais pode ser a destruição por algum incidente com papéis, por exemplo. Vou dar um exemplo. Pode haver um vazamento ou uma inundação e a água destruir, molhar e acabar com os papéis. Isso é um incidente com dados pessoais. Num caso mais extremo, pode pegar fogo. Sim, pode pegar fogo. Ou, se você não mantém a empresa com a dedetização em dia, você pode ter um problema de traça comendo os documentos, cupim comendo os documentos, sim, cupim come papel também, e ratinhos ali rasgarem os documentos. E quando você for ver, muitos dados pessoais foram perdidos. Isso tudo é exemplo de incidente de segurança. Interessante, né? Muita gente acha que é só quando um cracker é o conhecido hacker, né, que a mídia chama de hacker, mas é o cracker, que é o menino mau que invade os sistemas para roubar os dados pessoais. Tá bom, gente? Então é muito importante vocês saberem que também os documentos físicos, de repente um envelope que você recebeu, ali tem seu nome, seu endereço, aquilo são dados pessoais, tem que ser preservado. Inclusive, um dos pontos que eu sempre bato quando a gente vai fazer conscientização é que o pessoal responsável pela limpeza também esteja no treinamento. Por quê? Porque muitos dados pessoais vão parar no lixo comum do escritório. A pessoa recebeu lá uma correspondência, tem o nome, tem o endereço, joga no lixo comum. Imprimiu lá um papel, não deu certo,
joga no lixo comum. E o pessoal da limpeza tem que saber identificar no lixo comum quando tem dado pessoal e na governança da empresa encaminhar para o departamento correto, ou para o comitê de privacidade, ou para o RH, ou para quem a gestão decidir que aquele dado que foi jogado no lixo por engano ou por desconhecimento seja destruído da forma correta, seguindo o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, tá bom? Olha quanta informação legal. Outra coisa muito bacana que a gente precisa falar é que todo dado pessoal, ele é protegido. Então, até a base de dados legada. O que é legado, Silvia? Que foi produzido antes da Lei Geral de Proteção de Dados entrar em vigor. Mas até o que era antes é protegido? Sim, porque agora, depois da PEC 17 de 2019, que estamos aguardando publicação, proteção de dados foi elevado a direito e garantia fundamental. Está entre as cláusulas pétreas da Constituição Federal. Então, todo dado pessoal é protegido. Ainda depende de regulamentação pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas sim é protegido. Uma outra dúvida muito legal que eu recebi ontem é: Silvia, contratos entre duas empresas, dois CNPJs, não tem problema, né? Não é protegido. E eu vou falar para você, como boa advogada, que depende. E eu vou dizer para você por quê. Você que é advogado vai entender muito bem. A empresa X, portadora do CNPJ 123, enfim, com sede na rua tal, neste ato, ou seja, naquele contrato, representado por... Aí coloca o dado do representante legal. Nome, RG, CPF, endereço, e-mail, são dados pessoais do representante. Então, este contrato também será protegido, não porque ele está protegendo os dados do CNPJ, mas porque naquele contrato, mesmo que seja entre duas pessoas jurídicas, dois CNPJs, existem dados pessoais dos representantes. Existem o nome, o RG, o CPF, o endereço, o e-mail de pessoas físicas que representam aquelas pessoas jurídicas. Então fica esperto que até contratos B2B, que a gente fala, né, entre duas empresas, devem ser protegidos porque constam dados pessoais dos representantes dessas empresas ali também. Gostou dessas dúvidas? Gostou desse conteúdo? Então, antes de você ir embora, deixa o like para mim e compartilha com mais pessoas para que cada dia mais as pessoas tenham conhecimento sobre o que é a Lei Geral de Proteção de Dados e a extensão da proteção dos dados pessoais. E eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!